Quando a gente fala de violência doméstica contra a mulher, é muito fácil vir à tona um assunto que é aquele caso da mulher que sofre uma violência, uma pessoa denuncia aquela violência, mas a mulher acaba voltando pro parceiro, ignorando aquela acusação que foi feita ali. E aí a pessoa acaba falando, nem denuncio mais, porque ela voltou pro marido. Que absurdo isso. A gente conversou com o Sérgio Barbosa. Ele é professor de filosofia e de sociologia e ele é especialista em masculinidades. Um dos principais trabalhos dele hoje é em ressociabilização de agressores de mulheres na sociedade. Então ele trabalha junto aí com a promotoria de algumas prefeituras, conduzir aí pessoas que foram condenadas por agressão à mulher para um trabalho de ressociabilizar eles na sociedade, de entender o motivo da causa da agressão e de como fazer esse cara poder voltar para a sociedade sem que ele repita aquele crime. Ele acabou contando pra gente aí um pouquinho do que leva aí algumas mulheres a acabarem voltando aos seus parceiros. Se liga. Olha só que interessante. Você tentou apartar, você tentou colocar alguma luz dentro dessa relação. Um primeiro momento achou e depois voltou contra si. Isso é bem comum, isso é muito comum, viu? Chama-se ciclo da violência. O ciclo da violência, ela torna a pessoa dependente, a mulher dependente dessa violência. Então, a lua de mel, a tensão, o conflito, arrependimento, perdão. Se você entrou numa dessas fases aqui de baixo, né, ela vai olhar para você e falar, você quis me separar. E ela vai voltar mais rapidamente para o próprio agressor. Porque ela acha que o agressor que é o verdadeiro protetor dela. É uma coisa doida, Flavinho. É uma coisa perdida. Porque essa relação ela foi causada por um processo de destruição da autoestima dessa mulher. Então, ela vai achar ou vai engravidar porque é uma forma de ter uma ligação biológica, emocional, né, financeira, moral com essa pessoa. E vai falar assim, te descarto, você não sabe de nada, quem sabe é ele. Então, por isso que essa mulher cada vez precisa de mais e mais ajuda. De um especialista, de pessoas como vocês, que estão lendo, participando, entendendo essa dinâmica, essa complexidade da violência. Porque, cara, não é fácil ver um casal, um amigo, né, uma amiga nessa situação e ficar de boca fechada. Você quer intervir, quer falar. A minha mãe foi vítima de violência dentro de casa com um namorado. Minha mãe é uma pessoa estudada, eu sou uma pessoa estudada, eu conversei com ela, e foi um processo, assim, de meses. E durante esses meses eu tentava racionalizar, porque eu sempre olhava de fora a situação e falava assim, uma situação óbvia, pô, fulano trata mal, bate nela, termina. Só que entram elementos na conta que a gente nunca leva em consideração, o tempo da duração do relacionamento. Uma violência, ela nunca começa no primeiro dia de namoro. O cara não senta a mão na mulher no primeiro dia. Tem toda uma construção e a gente tem esse gatilho, esses mecanismos dentro da nossa cabeça, quase um paradoxo do Monte Carlo, o paradoxo do jogador, que é aquele do... eu tô apostando todas as minhas fichas nessa máquina daqui, já é a 10ª ficha que eu pus. Pô, não deu nada até agora. É a 11ª. É a 12ª. Pô, e uma hora tem que dar certo. Pô, já vi no relacionamento até aqui, tivemos esse problema. Mas foi esse problema só uma vez. A gente teve aqueles outros dias que são bons. Ele paga as contas. Ele me bate às vezes, mas ele é um bom pai. Ele grita, ele fica bêbado, ele se altera, mas quando ele não está bêbado, tá tudo bem. Então, a gente vai criando esse mecanismo de equiparação dentro da nossa cabeça, que até mesmo em relacionamentos que não tem violência, a gente comete. Ela me trata mal às vezes, mas tem vezes que é bom. A gente acaba vendo isso na questão da violência, mas em outros relacionamentos, a gente vê as coisas ruins e a gente cega com as boas. A gente tem esse mecanismo quase de defesa nosso. Então, compensação. É muito difícil. E aí, a gente vai falar de um caso... dois meninos, um menino e uma menina de classe média com grana, é uma coisa. Agora, vamos falar de um caso onde você tem pessoas de classe média baixa,
que não tem casa da mãe, do pai para ir morar, que não tem para onde fugir, que não tem uma rede de apoio, que não tem dinheiro no banco, que não tem herança, que não tem nada. É difícil falar para essa mulher, tipo, sai da casa daí, o único barraco que você tem para morar, pega os seus 4 filhos e vai embora. Para onde? Sabe? Para como? O quê? Qual que é o caminho que a gente faz? Então, é muito difícil, assim, eu consigo me solidarizar, essa história que eu vivi dentro da minha casa, ela me ajudou a me solidarizar porque eu entendo como é difícil e como faltam mecanismos de segurança. Porque a gente tirou o namorado da casa da minha mãe, mas o cara perseguiu ela por meses, ameaçando matar ela. A gente tinha BO, a gente tinha passagem pela polícia, a gente falava com um policial, e, de novo, polícia não funciona para pobre, polícia só funciona para político e para rico. Então, a gente falava, o cara ligou, o cara apareceu, o cara foi. A gente não pode fazer nada até ele fazer alguma coisa. Olha que perigoso isso. Alguém te ameaça de morte, mas a polícia fala para você, a gente não pode fazer nada até ele fazer alguma coisa. E eu cheguei a falar isso para um delegado, eu falei, o que você vai fazer vai ser recolher o corpo da minha mãe. É isso que você vai fazer. Porque não tem o que fazer. E olha que minha mãe tinha a mim. Imagina quem não tem. Imagina quem não tem isso por perto. Então, é muito difícil a gente acabar julgando, mas teve um menino que fez um comentário aqui que eu acho muito importante, que é essa do, eu não ajudo briga porque vai que ela volta. Mas é importante a gente falar, cadê o Luiz, que a omissão também é errada. Você se omitir é mais errado ainda. A gente fazer o certo e o outro não fazer, a gente não tem nada para fazer. A gente tem que ser responsável por fazer o certo. Então, você ter visto um caso de violência que, você tentou resolver e não ajudou, você tentou separar, ligou para a polícia que não resolveu, não quer dizer que o próximo caso que você possa fazer não vai resolver. Às vezes, a diferença entre vida e morte de uma pessoa. É muito importante a gente ressaltar isso, porque eu sinto que lava-se as mãos, porque teve uma vez que eu tentei ajudar e não consegui, então quero que todo cara sente a porrada na mulher, não tenho nada a ver com isso. É muito cômodo, sabe, a gente ver uma coisa errada e não fazer nada. Sim, eu gostei dessa omissão, porque é uma assinatura num papel em branco. Quando você fica omisso, né, você deixa acontecer. Mas você, na verdade, se torna cúmplice daquilo, né? Eu acho que o grande problema hoje de nós, homens e da masculinidade, é não querer quebrar essa cadeia. Sabe essa broderagem? Todo mundo é brother, todo mundo é brother. Cara, né, o brother mesmo protege o elo mais fraco, aquele que está sofrendo. Né? E nós, quantas vezes, numa determinada idade, eu já quis chorar, mas não pude chorar, porque as pessoas iam falar o quê? O Sérgio chorando, nossa, né? Imagina que essa masculinidade não possa demonstrar. Imagina o cara que bateu na sua mãe, que perseguiu a sua mãe. O que na verdade, ele está passando na vida dele que ele está fazendo isso? Porque ele não está fazendo isso, vou aproveitar e vou bater e vou ameaçar. Ele deve ter um sofrimento tão grande, interno, uma raiva tão dolorida que ele não está se aguentando. Então, não só sua mãe, ela é vítima, porque ela é vítima, sim, mas esse cara também é vítima dele mesmo. E aí a polícia chega lá, então fala isso mesmo. Então a Lei Maria da Penha não protege ninguém. Então esse cara, ele tinha que ser conduzido para um grupo reflexivo para ver por que a origem dessa dor, por que ele está ameaçando uma mulher, ameaçando uma família. E eu falo assim, né? A dor de uma mulher, ela é muito grande quando sofre violência. Mas a dor de um homem que bate numa mulher é uma dor que faz um cara, né? Acabou o relacionamento, o que ele tem que ficar procurando, né? O que ele precisa demonstrar para a sociedade? Ele extorquia essa pessoa, ele achava que era uma dependência. Então, na verdade, esse homem,
E não basta ser inteligente, não. Tive casos de advogados no grupo, de médicos no grupo, que tem uma inteligência assim altíssima, mas a inteligência emocional baixíssima. A gente faz alguns jogos com quebra-cabeça, algumas coisas assim de crianças, e aí a gente viu, né, o quanto esse homem sofria por o isolamento social. Na verdade, muitas vezes essa violência provém de um isolamento social, em que para eu ser alguma coisa eu preciso atuar violentamente contra alguém. E como disse aí a você mesmo, nesse caso, a identidade desse homem se constituiu somente como violento. Ele não sabe agir sem ser violento. Então, por isso que eu chamo a esse grupo que está me assistindo, que está assistindo essa live, que comece a falar assim, comece a achar estranho, né? Ciúme é muito estranho, ciúme. Ciúme, como diz um filósofo, é quase a mesma coisa que um luto. No começo, dói. O ciúme, ele vai doer no começo, vai dar, você não conhece bem a pessoa, até você conhecer, pronto. O luto é a mesma coisa, vai doer uma semana, um mês, um ano, depois você vai ficar só com as lembranças boas. Mas a questão da violência, a violência masculina contra a mulher, é a perpetuação dessa compensação. O cara tem 23 horas de felicidade, mais 1 hora de violência. E aí essa 1 hora de violência mancha todas as outras 20 horas. E aí é o problema nosso, entender ou compreender que essa mulher está presa nesse ciclo da compensação. Mas quando veio um grupo eu fui pesquisar um grupo. Mas as mulheres lá em São Paulo elas choram por qualquer coisa. E aqui elas apanhando, sofrendo. Muito, muito bravo. E no vídeo de hoje, a gente trouxe aqui alguns dos melhores momentos da nossa live que rolou com o Sérgio Barbosa sobre violência contra a mulher. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, sou jornalista e apresentador. Nós temos lives aqui no nosso canal todas as terças-feiras às 18 horas e todas as quintas-feiras às 18 horas. E eu queria te convidar pra vir assistir a uma dessas lives com a gente pessoalmente, onde a gente troca uma ideia muito legal com diversos especialistas em diversas áreas e consegue aprofundar aí vários dos temas que a gente sempre quis aprofundar e de uma maneira mais didática e abrangente. Outro papo que a gente teve com o Sérgio foi de tentar entender qual que é o perfil de quem comete violência doméstica. Será que existe algum perfil a qual todos esses homens agressores seguem? Será que eles têm alguma coisa, alguma característica em comum a todos eles? Se liga na resposta. Ele segue muito o padrão também da mulher, né? É interessante a gente olhar isso, que antes da Lei Maria da Penha, eram pobres, né? Pessoas de baixa renda, baixa qualificação profissional e formação. Veio a Lei Maria da Penha, mudou esse panorama, mudou. Então eu tenho advogados, eu tenho policiais, eu tenho bancários, eu tenho professores, eu tenho jornalistas, eu tenho um monte de gente. E a faixa etária, ela se condensa entre os 30 e 45 anos, né? E é justamente no primeiro relacionamento. A cor da pele, a etnia, ela puxa mais para a tendência também do IBGE, mais para a população negra, entre pretos e pardos, né? Ela se concentra mais aqui em São Paulo, pelo menos em moradores da periferia, infelizmente isso, né, em moradores periféricos, mesmo num fórum mais central, tipo Barra Funda, ainda são pessoas bem, né, distantes daquele local. Mas, eu Sérgio... acredito... desculpa. Diga. Não, eu eu vou te interromper acredito... aqui. Oh. Pode falar.
Eu queria só te interromper para fazer uma dúvida. Essa questão que você falou desse recorte mais social, você acredita que seja porque é uma coisa a mais, talvez de acesso à educação, talvez de acesso a algumas ferramentas psicopedagógicas, sociais, ou é mais porque no Brasil o rico não é preso por nada? É mais fácil um rico passar por isso. Qual que você acha que é o motivo? Os dois? Os dois. Você matou a charada. Existe tanto essa ausência, né, de mecanismos para que esse cara tenha um repertório para sair desse conflito, ou seja, falta uma educação baseada nas questões de gênero, falta uma educação baseada nas questões de equidade, de respeitar as diferenças. Então, existe ainda muita LGBTQIA+, fobia, existe muito preconceito racial. Então, existe isso sim. E existe, infelizmente, essa outra parte que você falou, uma certa impunidade dentro de uma classe mais favorecida que tanto impede a justiça de chegar a esse homem, como também dessa mulher denunciar essa injustiça. Alguns casos famosos, né? Luísa Brunet, né? Algumas mulheres que conseguem denunciar e viram logo ícones. Mas a gente sabe de muitos outros casos de violência dentro, né, dessa classe, da classe de artistas, da classe de esporte. Infelizmente, né, está surgindo agora, mas vindo de fora, porque aqui no Brasil também tem muitos jogadores que também cometem esse tipo de abuso e ninguém toca a mão neles. Então, tem essas duas coisas. A gente teve aquele caso recente de Alphaville, que até acabou viralizando na internet, que a galera viu um lado, que é um absurdo também, mas elas não viram outro, que foi o marido estava bêbado, xingando, ameaçando agredir a mulher, agredir o filho. Ela ligou para a polícia entrou no condomínio e o policial foi na casa do cara, tocou e o cara começa a xingar o policial, falar coisa que você fica em choque. O cara fala, me prende, você não pode me prender, não sei o que lá. E o policial quieto. E aí eu lembro que a primeira coisa que eu pensei quando assisti aquilo, eu falei assim, se isso aqui, não precisa nem ser no fundão da Leste, não. Se isso aqui é na Penha, isso aqui é no Carrão, o maluco tinha tomado uma borrachada no meio da cara, queria falar fofo pelo resto da vida. Esse cara, ia abrir uma janela gigante na boca dele. Mas em Alphaville, o policial não encosta na pessoa, porque, porra, né, o imposto dele talvez seja mais caro, talvez seja... a Alphaville não tem que seguir certas regras da sociedade. Então, é muito louco isso, né? Porque a gente falou muito dessa discussão do policial, mas a gente falou muito pouco de que o policial foi embora e a mulher continuou lá com o cara, que é um outro absurdo, que até nisso a gente invisibiliza as questões de violência doméstica, né? Que a gente não é tipo... Exato. Mas e aquela mina? Pode falar. Desculpa, não, eu queria voltar para onde eu tinha te interrompido, que você ia falar, eu acho, não sei se você ainda lembra do raciocínio. Não, a gente retoma daqui a pouco. Eu acho isso aí muito importante, o que você toca. Porque o cara vem com uma carteirada, né? E derrubou não só o policial, a lei toda, né? E ele continuou convivendo com a mulher dentro de casa. E os vizinhos. E o condomínio. Então, você percebe que o patriarcado, ele é muito forte. Ele é aquela coluna que segura tudo, mas ninguém vê. Então, isso aí que aconteceu, e eu vi também esse caso de Alphaville, demonstra a necessidade urgente de capacitação, formação da polícia, formação da guarda, formação de seguranças, formação das pessoas. Porque aquele cara estava colocando em risco a vida das mulheres,
dos filhos, dos vizinhos, né? E para terminar, a gente conversou também aí sobre a importância de leis para proteger aí mulheres vítimas de violência doméstica. Por que existem essas leis e como elas são aplicadas no dia a dia? Olha a resposta do Sérgio aí. Olha, eu estava falando isso hoje de manhã numa reunião, porque a gente acha que a Lei Maria da Penha é uma lei assim que protege a mulher exclusiva. Mas, gente, mesmo com a lei, nós somos ainda o 5º país onde se mata mais mulheres no mundo. No mundo. A cada dia, 2 mulheres praticamente são mortas simplesmente pela condição de ser morta e o cara achar que ela merece morrer. Às vezes ele comete suicídio, às vezes ele mata ela, mata as crianças e comete suicídio. A lei, ela é necessária para pontuar essa mancha, esse machucado na nossa sociedade. A própria Maria da Penha, quando estive com ela na promulgação da lei, ela fala: espero que essa lei não dure muito tempo. Que as pessoas, que os homens, que as mulheres, e que o seu trabalho com os homens, Sérgio, possa mudar a mentalidade desses homens. Porque não é uma lei que vai mudar a mentalidade, mas a gente precisa de uma lei para botar o barco na ordem. E a ordem é a ordem do respeito, da dignidade. Uma legislação como essa da Lei Maria da Penha, a lei do abuso sexual, do assédio sexual no trabalho, é para falar para nós, homens: peraí, cara, o negócio tá pesado. Para. A lei do Bibi Fonfon. Qual é o homem que ainda hoje quer dar uma cantada numa mulher buzinando Bibi Fonfon? Cara, que coisa do passado. Só mais antiga do que isso, só do LP de vinil. Como é que você usa ainda a buzina? O que você quer com essa buzina? Então, a lei da importunação sexual, a lei do assédio, são leis para que a gente possa se envergonhar, assim, falar: putz, cara, eu conheço um homem que faz ainda isso. Eu conheço um cara que ainda, quando está acabando o relacionamento, ameaça a ex-namorada de colocar foto na internet. Você conhece alguém assim que já fez isso? Ou que fica ameaçando? No começo do namoro é tudo bem, tudo legal, tudo maravilha, babá, babá. Tira foto para lá, tira foto para cá, nudes para lá, nudes para cá. Mas quando acaba o namoro, o que esse cara faz de vingança? Então precisa sim dessas leis. Porque tem caras que não entendem o limite. E a gente tem visto também que boa parte das pessoas que precisam dessa lei, na grande maioria das vezes, que acabam tendo, são de pessoas que estão numa fragilidade muito grande, né? A gente está falando de pessoas... quando a gente fala dessa aplicação de lei, é uma coisa que é uma mulher que ela não tem para onde ir, ela não tem o que fazer, acaba, principalmente agora no momento de pandemia, a desigualdade social gigante que a gente tem no país, e ela acaba sendo uma vítima dentro da própria casa, porque ela tem que, às vezes, acabar ficando pro agressor, porque falta perspectiva de para onde ir, né? É um aparato de proteção muito grande, porque eu acredito que a lei deva existir exatamente para isso, né? Para proteger a camada mais fraca. Sim. Porque rico nem precisa se preocupar com lei, né? Rico é forte. Rico cai para cima. Que rico é preso no Brasil? Não existe isso. E a gente vê principalmente pessoas de camadas mais baixas sofrendo isso. E acho muito importante existir esses mecanismos de lei para proteger mulheres contra violência, proteger mulheres contra abuso, contra assédio. Mas a gente tem visto, Sérgio, muitos caras que reclamam exatamente dessa lei, que estão indo contra essas leis, que dizem que o Estado está se aparelhando contra eles. Como é que você vê esse tipo de movimento que é misógino aí, que tem esse ódio guardado contra as mulheres e que agora tenta derrubar essas leis que protegem vítimas de violência? Eu vejo assim, que essa hegemonia masculinista está decadente.
E tudo aquilo que está decadente tenta, de alguma forma, se agarrar para não se estatelar no chão. Então, hoje em dia, muitos homens ainda estão se agarrando a antigos conceitos, tornando esses conceitos preconceitos, que as mulheres estão muito avançadas, que as mulheres então querem ir para o mundo do trabalho. Tá bom, então aguenta. O mundo do trabalho é assim: assédio, pressão, né? Opressão. Mas esses homens, na verdade, eles estão manifestando apenas as suas dores. Estão manifestando traumas. Trauma de não saber lidar com alguém com um pensamento igual ou até superior. Trauma de não saber se relacionar com uma pessoa que pensa diferente. Trauma de um amor rompido, né? Porque muitos homens ainda, quando o relacionamento acaba, fala para os seus amigos: eu acabei, eu não estava mais querendo o relacionamento. O relacionamento estava ruim, então ela estava muito pegando no meu pé, nem podia sair para beber com os meus amigos no bar, não podia sair para encher a cara, jogar um fute, jogar, né, uma sinuca. Aí eu acabei com ela. Quando, na verdade, foi ela que acabou o relacionamento. Então, quando você fala que a população mais favorecida, os ricos, criam suas leis perpetuando esse machismo. O que é o machismo? Machismo é uma máscara para você esconder as suas fraquezas. Então você fala mais alto, bate na mesa, mostra o cartão de crédito, né? Mostra a moto mais potente, mostra o carro da hora. Então a classe rica também tem os seus mecanismos de perpetuação do machismo. Viaja todo ano. Ah, eu viajei para tal lugar, viaja, tal e tal. É uma forma de demonstrar poder aquisitivo, poder social, poder do macho. Então, o machismo, na verdade, é um esconderijo de uma criança que precisa humilhar outra para se sentir bem. O machismo é um lugar onde mesmo eu estando ruim, tem alguém pior do que eu. Então eu vou pisar nesse pior. E dentro dessa relação, se eu tenho uma chefe, eu trabalho, por exemplo, numa firma, tenho uma chefe que me dá ordem até às 17 horas. Beleza. Bati meu cartão, fui para casa, no caminho de casa parei. Se eu encontrar essa mulher lá, ela não é mais a minha chefe, ela é uma mulher. Mas não precisa ser essa mulher, pode ser uma mulher de outra firma que exerce uma função, né, superior a ele. Mas ele não vai entender isso. Ele vai entender como uma mulher que é passível de levar uma cantada. Ah, o não eu já tenho. Não é assim que se fala? Uhum. O não eu já tenho. Essa forma de expressar é uma expressão machista. Não vou perder nada mesmo. Então, esse machismo coloca a mulher numa posição de submissão, mas coloca o homem dentro de uma projeção, né, que ele mesmo se fere, se frustra, porque ele mesmo tem que fazer coisas que ele não gosta, mas ele tem que fazer coisas para demonstrar para o outro que ele é macho. Chorar? Eu quando estava andando nas montanhas, no Cerrado, eu sou de Brasília, eu estava andando, eu chutei uma pedra, andando com o grupo. Cara, aquilo doeu tanto, que eu parei e comecei a chorar, né? E aí veio o cara mais velho assim do grupo: você tá chorando? Você tá chorando por quê? Eu chutei uma pedra. Ah, só por isso, Mariquinha. Ah, só por isso. Falei, cara, eu chutei uma pedra, tá doendo, eu vou esconder meu choro. A gente ficou debatendo ali, porque fomos para debaixo de uma árvore, conversando. Pô, tá doendo. Aí, tira aí. Eu tirei o tênis, depois fui tirar a meia, saiu a unha junto, né? Eu falei, não poder chorar. Não poder chorar. Mas pode chorar quando o time ganha, quando o time perde, como quando, né? Aí pode, né?
Essas demonstrações é que são muito chatas. Hoje é muito chato, né, ser homem nessa sociedade, porque a gente tem que cumprir papéis. A gente não pode ser mais o que a gente quer ser. Isso é o machismo. Aproveita que você chegou até aqui, eu vou deixar mais 2 vídeos pra você assistir. Um deles com o link da live completa, que você pode clicar pra ver, e outro que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!